Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos iniciando mais um podcast, A Ele e a Glória. E eu sou Dulce Maria, estarei com você numa linda conversa, gostosa conversa com a Beth Lopes. Beth Lopes já gravou alguns podcasts com a gente. Corra lá no Spotify da Rádio Evangelizar e procure lá, que você vai amar testemunhos da Beth. A Beth falando um pouquinho da família e vocação, seu chamado a ser essa musicista, a gente pode dizer assim, Isso, né? Musicista. Ela já está aqui, aí, ó, já está antenada. E já tô me metendo. E já tá, não era para ela entrar agora, mas já está entrando. Beth, querida, essa é a Beth, viu, gente? A paz de Jesus seja contigo, meu anjo. A paz e bem, salve Maria. Eu tô aqui de novo, Beth Lopes, do Ministério Evangelizar, partilhando um pouco da minha vida com a família, com a vocação, minha vida com Cristo, como é que Ele entrou na minha vida e virou tudo do avesso, graças a Deus. A Beth vai finalizar depois desse podcast cantando pra gente, viu? Tem um aí que ela gravou com a gente e ela cantou. E cantou muito lindo. Mãe das Chagas, era? Maria Maria Chagas. das Santas Chagas. Maravilhoso. Já vai pensando que você vai... Um curtinho aí que você vai cantar pra gente no final. Pode deixar. A gente convida você a abrir a palavra de Deus. Sempre o nosso podcast ele é fundamentado na palavra de Deus. E como a gente está falando em família, né? A gente vai falar um pouco de sacramento, a gente vai falar dos desafios do mundo, né? A família e os desafios do mundo. Então, em Mateus, né? Evangelista Mateus, capítulo 7, versos 24 em diante. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, viram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Aquela caiu, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É isso. Aqui nós temos um contexto, de fato, quando a nossa casa está edificada em Cristo Jesus. Veja, o podcast A Ele e a Glória. Beth, Deus como centro de tudo, né? Sempre. Você é casada, Beth? Graças a Deus. Vai fazer um ano. Quer dizer, talvez quando você já esteja ouvindo esse podcast, já tenha feito um ano. Em abril faz um ano de 2023. Faz um ano e foi muito lindo. Toda a minha história afetiva, ela é muito linda, porque eu passei por períodos muito complicados, né? Como eu disse lá no primeiro podcast sobre família, eu vim de uma segunda família, né? Então, a minha vida, ela foi marcada por adultério, ela foi marcada por uma segunda escolha, e eu vivi isso na minha vida também. A gente sabe que a gente carrega esses frutos, né, das escolhas dos nossos pais, dos nossos avós, e cabe a nós dizer sim ou não para eles, se eles continuam ou não na nossa história. E eu tive um tempo muito escuro da minha vida em que eu vivi exatamente isso, e foi um período em que eu era muito triste, eu chorava todos os dias, porque eu sabia que aquilo estava errado, mas eu também não conseguia sair daquilo. E eu lembro que um dia eu me ajoelhei eu tinha um altarzinho em casa, eu falei, Jesus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que tem realmente no meu coração, e o Senhor sabe que eu não quero mais essa situação, mas o Senhor também sabe que eu não consigo sair, eu não sei como eu faço para sair disso. E eu fui muito sincera, eu chorei muito naquele dia, e eu declarei que Ele era o Senhor e que a minha vida estava nas mãos dEle, tudo que eu tinha estava nas mãos dEle. E Deus, como sempre, na sua generosidade, na sua misericórdia, Ele mexeu os pauzinhos dEle e me tirou daquela situação. Amém. Sabe? Eu lembro bem de uma situação que teve e eu ouvi Deus falando assim, a hora é agora. Uhum. E naquele momento eu terminei aquele relacionamento e eu prometi para Jesus que eu nunca mais ia voltar naquela vida. E a partir daí, Deus foi fortalecendo a minha afetividade, foi me forjando uma mulher verdadeiramente de Deus. E quando eu lembro do passado, porque infelizmente a gente lembra, né? A gente não sofre de Alzheimer, faz parte, né? Faz parte disso, mas é a graça de poder renunciar de novo e dizer que aquilo nunca mais. E a partir do momento que a gente renuncia e a gente
busca essa vida verdadeira, assim, as coisas vão acontecendo, a vida vai andando e Deus vai nos moldando. E a partir disso eu vejo que Deus me construiu a mulher que hoje eu sou, que tem muito ainda para amadurecer, mas eu só pude realmente conhecer a pessoa com quem eu me casei a partir do momento que eu me defini diante de Deus, sabe? Amém. Às vezes eu vejo as mulheres, né, quando eu encontro agora, pede para o Padre Reginaldo rezar por mim, para que eu case. Nossa, o Padre Reginaldo rezou e você casou. Elas nem sabem tudo que eu já vivi para chegar no casamento. Mas eu sei algumas coisas. Você sabe, né? Eu sei de um Santo Antônio que teve que mexer. Eu sei. Santo Antônio para trabalhar mesmo. Eu assisti aquela live, eu vi Santo Antônio em pessoa entrando, falando com a Beth. Me dando bronca ainda? Dando bronca ainda. Vai ou não vai agora? Eu já mandei o cara lá. Você tá me incomodando muito já. Assim, brincadeiras à parte, né? Mas aquele dia foi interessante. Foi bem legal. Foi bem legal porque, apesar de ser um momento de descontração, tinha verdade nisso também. Sim, sim. Né? Então, foi uma fase muito interessante essa transformação de Deus, assim. E eu posso dizer, e eu falo isso pro meu esposo, eu só o conheci quando eu olhei para Deus e falei, Senhor, eu sou capaz de ser feliz sozinha. Eu não preciso de um homem para ser feliz, porque o Senhor me basta. Então, quando Ele verdadeiramente assume o trono soberano dentro de nós, as outras coisas se encaixam. Porque eu não posso colocar alguém na minha vida para suprir um vazio. Se eu tenho um vazio, significa que Deus ainda não está no centro. É por isso que é vazio. Tem um lugar que é só Deus que pode preencher em nós. Eu vou procurar em todos os lugares do mundo. Eu vou ser uma pessoa rica, milionária, eu vou ter todos os bens dessa terra, vou ser casada, vou ter filho, mas se Deus não estiver nesse lugar, nada disso vai me preencher. Então, quando eu entendi que eu era completamente capaz de ser feliz no estado de solteira que eu estava, porque Deus me bastava, aí eu conheci o Luiz. Aí e foi super rápido, e é viu? sinal de que você podia fazer, então, de fato, alguém feliz também. Exatamente, porque a gente não casa para ser feliz, né? Beth, aqui fala que aquele que construiu a sua casa na rocha. E aqui você colocou exatamente essa primeira casa que é o teu coração. A gente sempre remete essa passagem já para lógico, um casamento, as escolhas da gente. Mas a casa, né? O que a gente é? É templo do Espírito Santo. É casa de Deus. Casa de então, Deus. A primeira casa a ser edificada somos nós. E aí ele encontrou um espaço em você. Ele começou. Sim. Você deixou ele edificar aí a sua vida dentro da tua e foi te transformando. De fato, ele preencheu o lugar onde é devido dele, né? É isso. Que lindo isso, Beth. E não tem muito que falar disso, porque às vezes a gente procura tanto fora, né? Nossa, mas a Dulce é casada há 20 quantos? 25 agora. 25 anos. Que máximo, mas eu também queria isso pra mim. Fulano tem, que nem a Dani, né? Que bênção, a Dani tem 4 filhos. Eu fui a uma missa agora, final de semana, todos eles tocam. Toca teclado, toca baixo. Eu olhei aquilo e falei, misericórdia. Um grupo de oração. Lindo, é um grupo de oração. É lindo de ver. Mas a gente esquece que eu preciso olhar para mim. Exatamente. Porque a salvação é para mim. Então, o que eu preciso ser curada? Não ter medo de perguntar para Deus e de ouvir. Porque às vezes a gente sabe que tem alguma coisa que precisa ser mexida, mas a gente tem medo de que Deus fale. Não, você tem que mudar de vida. Não, você tem que ser mais humilde. A gente tem medo dessa direção de Deus, porque isso implica renúncia. Mas não tem outro caminho, o céu é renúncia, só entra lá quem tomar sua cruz e segui-lo. Então eu preciso me olhar e deixar que Ele molde o meu coração, que Ele molde a minha casa, que Ele limpe o que está sujo dentro dela. Santa Teresa d'Ávila fala um pouco desses castelos interiores, Castelo né? interior. Acho isso o máximo, né? Quantas habitações interiores nós temos, não né? é? E quando eu vejo você falando da tua vida, eu vejo que aos poucos você foi deixando ele construir. De fato, é assim que funciona, né? Eis que estou à porta e bato, né? É assim que funciona. Entre, Senhor Jesus. Entra, pode entrar, a casa é tua. Tem até uma música que fala isso, né? Entra, a porta está aberta. Ali no Brasil. Deixa ele entrar, deixa ele fazer a limpeza, porque por mais que doa agora, amanhã é plenitude de vida. É plenitude de vida. E não adianta, enquanto o Senhor não for soberano naquele trono, nada vai satisfazer. Você vai ficar procurando, batendo a cabeça. E a tua alma vai estar vazia da mesma forma. Então, olha para dentro do teu coração. Veja com sinceridade quem você realmente é, porque às vezes a gente não assume quem a gente é, né? A gente quer assumir uma pessoa fictícia, mas quem eu realmente sou.
se eu sinto inveja de alguém, se eu gostaria de ter a vida de alguém, a gente isso não. Só que só pode ser edificado na rocha se eu olhar para isso, se eu olhar para minhas feridas, né? E eu ouvi essa palavra dizer isso aqui eu quero para mim. Porque a gente vai entrar agora um pouquinho em desafios, né? Sim. Você quis isso, você deixou ele construir e ainda não estamos sendo construídas, né? Até a segunda vinda dele, a gente vai estar sendo ainda construído. A partir do momento que você deixou ele edificar, você diz, não estou preparada agora para receber alguém. Aí você conheceu o seu José e optou pelo sacramento do matrimônio. Eu estive aquele dia, foi lindo ver, né? Foi muito de Deus aquele Deus dia. Eu vi tudo. O Padre Reginaldo aí abençoando vocês. E o Dom Peruso no final da celebração, ali no cantinho a igreja parece que carimbando, e eu tô com você, minha filha. Então, de verdade, foi uma escolha, foi bem consciente. E você sente não esses teve efeitos? aquela coisa da... Ai, meu Deus, esse é o homem da minha vida. Não teve. Não teve aquele sentimento porque assim. Porque você estava consciente do que estava acontecendo naquele momento. Você estava linda, deslumbrante, né? Como toda noiva. Total bênção Tadinha de Deus. da noiva, assim, a gente olha, só vê se está lá no altar. Opa, chegou, então tá. Mas aí a Beth entra, né, deslumbrantemente, e que você estava pronta, você está pronta. E isso é o lindo. Você estava consciente de tudo aquilo que estava acontecendo. Não é pelo fato de ser Padre Reginaldo, Dom Peru. Sim, mas aí você vê o que de fato... o sim que você estava dando, né? E olhar para o teu futuro marido e diz, não, eu quero isso para mim, eu quero essa edificação na rocha. Sim. E agora você não está mais sozinha, né? Você já tem ele contigo construindo, continua essa construção. É uma construção eterna, né? Tem desafios? Tem, né? E muito. Nossa, eu tô cheirando a leite ainda, como diz, né? Que novinha no casamento, mas eu já tenho visto o quanto é cura, o quanto é bênção e também o quanto é difícil. Porque você lida com você e você lida também com o outro. E no caso, né, como da relação dos dois, eu conheço Jesus já faz bastante tempo e ele voltou para a casa de Deus agora, quando a gente começou a namorar, eu tenho uma outra responsabilidade que é levá-lo a experimentar esse mesmo amor, né? De conhecimento de Deus, e ele é dócil, eu extremo, assim. Ele tem um temperamento difícil, sabe? Eu falo que eu acho que eu casei com o homem por causa do meu chefe, porque meu chefe também... Mas é uma bênção. Bem-vindo ao nosso mundo. Não é? Mas ele é muito dócil e tem muitas coisas hoje que ele me chama a atenção de coisas que eu já deveria estar antenada faz tempo. Sabe? Então, eu vejo realmente a mão de Deus nesse matrimônio. Eu falo pela história de vida dele. Ele não tem vergonha da vida que ele teve, das coisas que ele viveu. E eu falo para ele que Deus separou ele para mim e vice-versa. Né? Então, isso. Quando os dois estavam prontos, Deus deu a graça da gente se conhecer. E é uma bênção todo dia. Às vezes a gente se emburra, mas já desemburra. Sim. É aquelas coisas normais, assim, de relacionamento. Mas ele é minha bênção, com certeza, não tenha dúvida. Muitos estão nos escutando, né? E a gente fala um pouco agora de desafio, né? Esse tema, né? Essa gravação de desafios do mundo, né? Você fala também que há umas crises de fé, a gente passa por isso, a gente vai passar dentro do casamento, dentro da própria missão. E o mundo aí tem violência, abuso, pobreza, né? E às vezes o casamento está ficando de lado. Vou falar assim de uma forma simples, a gente não aposta mais nesse sacramento, né? É a questão da viver junto, enfim, tudo bem, né? Respeito a todo mundo que está nos ouvindo, né? A vida de cada um, né? Mas a gente pode dizer que a gente é sustentada pelo sacramento. Totalmente. Ele tem os seus efeitos, né, Beth? Ele tem, mas eu também tenho. E sempre quando acontece de alguma coisa borbulhar, eu lembro disso, falo, mas eu também tenho. Quem sou eu para cobrar dele algo que eu também preciso ser transformada? E até você falando, né? Ninguém aposta mais nesse sacramento. Essa minha decisão pelo matrimônio também foi uma resposta a isso, sabe? Eu falei, não, minha casa foi muito... A gente passou por muitos perrengues, assim, pelas escolhas, né? Dos meus pais, que também é coisas que eles escolheram dos pais deles. Né? Aquela coisa de sempre. A gente leva, no mundo espiritual, a gente leva algumas heranças que a gente precisa renunciar, precisa pôr no lugar. E o sim do meu matrimônio também foi como se eu realmente
pisasse a cabeça da serpente, sabe? Eu falei, não, eu acredito no matrimônio, eu acredito na família. E se eu posso contribuir para isso, eu quero sim ter a minha família. Porque eu estava bem, como eu disse, né? Eu vivia bem sozinha, eu estava feliz sozinha já. Então, não era uma coisa assim, nossa, eu preciso me casar. Mas eu escolhi, eu quero me casar. Eu quero e eu quero ter filhos porque a geração futura precisa de profetas. Precisa de alguém que leve a palavra para elas. O mundo realmente está ficando num estado muito desesperador. As pessoas já não têm importância, né? Aquela coisa do amor ao próximo já praticamente não existe. As pessoas, elas acolhem um cachorro, mas o ser humano que está ali batendo na porta pedindo comida, elas nem olham, elas não querem saber, escolheu estar desse jeito aí. Sim. Então, o matrimônio ele tem que ser uma porta para novos evangelizadores mesmo, e ser um testemunho. O meu matrimônio dentro da minha casa é um testemunho. Sim. É impressionante, assim como o tempo que a gente está junto e nosso casamento. A mãe do Luiz, ela estava andando por um caminho já evangélico, ela voltou para a igreja, os irmãos dele também estavam num caminho um pouco mais longe, agora eles já têm uns que são juntos, não casaram, já pensam em casar. Sim. Mas isso é tudo fruto de testemunho. Não é porque a Beth é santa e não é isso. É porque o que a gente escolheu viver no nosso matrimônio é ser de Deus. Então, todas as nossas escolhas, elas vêm a partir do que Deus faria isso? Agradaria Nossa Senhora isso? Entende? Então, é muito importante que se tenha essa consciência, porque senão, por mais que se fale, eu quero casar, mas eu quero casar por quê? Né? Quando a gente não tem muito essa consciência, o casamento não dura mesmo. E hoje, as investidas contra a família são de todos os lados. A gente tá levando, são enxurradas assim de tentações, de ideologias contra a família. Então a gente precisa ter consciência de que a partir do momento que eu me caso, o meu desafio é estar sempre diante de Deus e levar outros a estar diante dele através do meu testemunho, mais do que das minhas palavras. E a palavra diz isso, né? Virão as enxurradas, as tempestades, né? Mas a casa que foi edificada na rocha, a decisão que você tomou, essa é a casa edificada na rocha. Exatamente. A escolha que você fez, né? O propósito diante de Jesus, né? Porque não foi diante de um padre, né? Lógico que teve testemunhas, e isso é muito importante. Tem que ter testemunhas, né? Fomos todos nós lá, né? Presenciamos aquele sacramento. Mas diante de Jesus, né? Eu quero isso para mim, eu quero edificar. Isso é um trabalho. O edificar é um trabalho. Que quando a gente fala, você ouve a palavra edificação, lembra de um engenheiro, um arquiteto, né? Sim. Mas isso aqui somos nós, como diz São Paulo, né? Somos esses colaboradores, somos esses edificadores. O grande arquiteto é Jesus. Mas somos nós esses, vamos assim, como que pedreiros, né? Vai passando um tijolo, vai colocando isso, cai de novo. Porque edifiquei do meu jeitão. Eu até passei por isso Cuidado de uma forma jeitão, bem física, né? Porque nós compramos a nossa casa e teve algum problema de construção que ela precisou ser demolida e reconstruída. E eu falo muito isso para o Luiz, porque nós sempre pedimos para que São José cuidasse dessa construção da casa, né? E de repente aconteceram alguns problemas lá por conta das chuvaradas que tiveram e ela precisou ser demolida. Eu falei, é isso que Deus faz conosco. Quando tem alguma coisa que não está legal, começa de novo, constrói de novo. E eu até brinquei com ele, eu falei, não pedimos para São José tomar conta? Então ele já viu que tinha coisa errada, derruba tudo, começa de volta. E a vida é isso, entendeu? Tá errado, começa de volta, não tem medo de recomeçar, não é vergonha recomeçar, vergonha... Dialogue. Vergonha é ir levando aquilo até o ponto que ninguém aguenta, não aguenta olhar para a cara do outro, né? Então, é reconstruir a casa sobre a rocha, dia a dia, através das dificuldades mesmo, e tendo coragem de ser melhor. A gente tem que ser melhor. Dentro de um mundo tão desafiador, né? Tão desafiador, que não aposta mais na família, que não aposta mais no sacramento, que vamos levando do jeito que dá. Mas é isso. Esse podcast está ficando muito bom. Nós chegamos ao final dele. A gente vai ter... Já! Oxi! A gente vai ter mais outros com a Beth. Só você colocar, quero ouvir podcast com a Beth. E a gente vai gravar mais podcast com a Beth, de música, de família. Porque encaixou bem esse tema, hein? Foi ótimo. Porque aí é onde nasce tudo, Beth. É tão gostoso falar de família. Com certeza. Que, ao mesmo tempo que a gente partilha, a gente também reflete, né? Sim. Quem a gente foi, de onde que a gente veio, como é que aconteceu. E o que a gente quer, né? E o que a gente quer, para onde eu quero ir.
Como diz Jesus, né? O que queres que eu te faça? Exatamente. Para onde eu quero ir? O que eu quero fazer? Semeie isso. Tenha bons amigos, né? Sim. Tenha amigos casais também, onde você possa também... Conviva com outras pessoas, porque tem casais que se fecham nos dois, né? Sim. Então vai, que possamos rezar, tomar um suco, rezar, orar, nos divertir. Exatamente. Foi mais um podcast. Obrigado, né, por você estar aí nos escutando. Que bom que você está gostando. Você pode ir lá no Spotify da Rádio Evangelizar. Lá você vai encontrar todos os podcasts Dulce Maria, mas e tantos outros também, muitos bons da Rádio Evangelizar. Obrigada, Beth, e até o próximo podcast. A Ele a glória. A Ele a glória. Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio, eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria a vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar. Subirei apoiada em ti.